Olá, meu nome é Loreta, ginecologista obstetra. Hoje eu convidei minha professora do curso de nutrologia, a doutora Diná, para a gente aprender um pouquinho mais sobre dietas, vitaminas e vida saudável. Diná, queria que você se apresentasse, falasse onde você trabalha, que você é professora lá na BWS, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Eu agradeço o convite por estar aqui falando para os seus seguidores do YouTube. Eu sou a Diná Ribeiro, sou nutróloga, eu coordeno a pós-graduação em nutrologia das faculdades BWS e eu tenho a honra de ter a Loreta como nossa aluna, né, que é nossa amiga também. E vamos falar um pouquinho desses conceitos e muitos dogmas e muita coisa que as pessoas veem no YouTube e que são conceitos errôneos. Vamos tentar desmistificar um pouco tudo isso. A Diná é uma pessoa que lá ela sempre abre portas pra gente, para conceitos novos, para tirar preconceitos da nossa vida, né? Preconceito que a gente tem, por exemplo, com pessoas veganas, com pessoas vegetarianas, né? Assim, são coisas que é do ser humano, tá apegado sempre ao mesmo comportamento. Tudo que difere, né, causa impacto, preconceito, né? Então, eu sempre explico para os alunos que o paciente tem direito de ser vegano, vegetariano, e quando o médico se opõe a isso, na realidade, é uma dificuldade técnica do médico. E não uma coisa que seja ruim do paciente. Seja ruim para o paciente, porque vários trabalhos, várias referências mostram que os vegetarianos eles têm uma saúde muito melhor. Tem indicadores de doença cardiovascular muito menor do que os onívoros, que são os que comem carnes, né? Então, não é ruim ser assim. É uma opção do paciente e lá nós ensinamos os nossos alunos como conduzir isso, porque todo ser humano tem necessidades básicas de nutrientes. E esses nutrientes são iguais para todos. O que muda é a fonte, né? Então, a gente vai usar proteínas vegetais, para os veganos, alimentos de origem apenas vegetal, nada de origem animal, e nós conseguimos adaptar os cardápios e fazer com que o paciente tenha boa saúde, mesmo sendo vegano. E tem uma pergunta que fizeram lá na nossa caixinha: se eu tenho uma dieta balanceada, mesmo assim eu preciso de algum nutriente? Então, é sempre uma questão e é uma coisa que a gente se debate às vezes com as nutricionistas, né? Na realidade, Loreta, depende do estado de saúde, do momento dessa pessoa, né, quanto ela gasta de nutrientes no seu dia a dia. Um exemplo, gestante. Tá? Então, a gestante, a gente por base suplementa sempre. Todos os ginecologistas passam suplemento para gestantes. Mesmo a gestante tendo boa dieta, mas a gente sabe que naquele momento de vida existe uma demanda maior de nutrientes. E nem sempre uma dieta, mesmo sendo equilibrada, vai conseguir oferecer tudo isso. Então, muitas das vezes nós temos que suplementar mesmo com uma dieta sendo equilibrada. E para esse público, por exemplo, saber se a dieta dele está equilibrada? Por exemplo, eu trabalho, tenho que ir ao médico, que exame que eu tenho que pedir? Ou só se ele for no seu consultório, por exemplo, fizer um recordatório alimentar, isso para você é o suficiente? É só explicar. Recordatório alimentar é uma coisa que a gente aprende, que é saber tudo que o paciente come, coloca num programa, e o programa te dá mais ou menos quantas calorias, quanto de proteína você tem. O recordatório alimentar, ele dá até mais do que isso, né? Porque quando você tem um programa, você consegue tabular e ver a quantidade de nutrientes. Mas ele mostra como o paciente se relaciona com a alimentação. Tá? Se ele tem algum déficit alimentar, se ele pula refeições, se ele tem algum transtorno restritivo e ele começa a escolher certos alimentos em detrimento de outros. Porque por trás de tudo isso, a gente pode ter um transtorno alimentar importante. Então, é como se a gente olhasse um mapa, assim, né, da vida nutricional desse paciente. E dá muitas pistas para nós sobre tudo isso. E essas pessoas que você faz o recordatório, assim, na sua experiência, você acaba suplementando 90% das pessoas ou não necessariamente? Não necessariamente. Nós tentamos corrigimos primeiro a alimentação, a dieta, né? A quantidade de macros, por exemplo, de proteínas, de carboidratos, de lipídios, são as gorduras, né? Então, primeiro a gente faz essas correções,
Só que alguns pacientes já vêm com patologias, né? Então, às vezes, a gente tem que setorizar a suplementação. Então, por exemplo, uma paciente com osteoporose. Uhum. Por mais que você corrija a alimentação, às vezes a demanda de cálcio é tão grande para aquele período de vida, uma mulher na pós-menopausa, por exemplo, que mesmo com uma dieta equilibrada, e se a paciente é obesa e a gente não pode dar tantas calorias, às vezes a gente não consegue dar todo o cálcio necessário. Então, nesse caso, quando falta na dieta, a gente complementa dando um suplemento de cálcio para essa paciente. Mais uma pergunta. Quanto uma pessoa precisa ingerir de proteína ao dia? E o que seria essa proteína que a gente precisa? Ela é tão importante assim? Sim, proteína estrutural, é ela que vai manter sua massa muscular, mas muito mais que isso, ela também mantém sua imunidade. Então a gente tem uma necessidade básica para adultos jovens de 0,6 a 0,8 gramas por quilo de peso. Só que essa necessidade, Loreta, ela aumenta com a idade. Então, uma mulher em fase de menopausa, ela precisa de 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. E é um desafio enorme, porque a mulher já tenta restringir a dieta com medo de engordar e vai ficando mais difícil para ela ter massa muscular. E olha, é um desafio assim imenso. Imenso. Eu brigo com as minhas pacientes, eu insisto e faço com que elas consigam aumentar um pouco. E você vai no aprendizado, né? Pelo menos 4 vezes por dia, essa proteína vai ter que entrar na dieta. E se a pessoa não come proteína, que estratégia então, que assim, a gente pode... proteína animal, você está falando? Tá. Então, os pacientes vegetarianos, né? A gente consegue aumentar grãos, leguminosas, como lentilha, ervilha, grão de bico, feijões mesmo. Outras opções é tofu, que é a proteína do queijinho da soja. A gente pode usar o whey também, né? O whey, que é suplemento, o pessoal só conhece como academia, mas ele também, a gente pode usá-lo como um módulo específico de proteína. O que facilita muito, por exemplo, profissional liberal, nós médicas, no meio da tarde é uma encrenca. É o horário que a gente está na correria do consultório e não dá para parar. Então o whey é uma boa opção, é uma opção interessante. Mas pode ser comida também, poderiam ser 2 ovos, poderia ser uma fatia de pão integral com patê de atum, né? Então opções a gente tem, mas tem que criar essa rotina, esse hábito para isso acontecer. E é um aprendizado, Loreta, e leva tempo. O que eu vejo muito assim é que as pessoas acabam tendo dietas muito restritivas em prol de um peso favorável. E isso, né, a rede social instiga cada vez mais. E o que a gente tem percebido, e falando de coisas sérias, como transtornos alimentares, eu percebi agora nessa época de pandemia que os transtornos restritivos alimentares aumentaram muito. Né? Então, assim, isso entra também um pouco nessa questão de jejum intermitente, que tem indicações precisas e é interessante, mas as pessoas começam a pular uma refeição, isso já faz um déficit calórico, isso já gera emagrecimento, só que isso está virando uma rotina sem indicação. Então, a gente tem meninas com peso normal ainda, e elas começam a fazer jejum intermitente como uma forma de restrição. Só que isso, ela não bate as metas necessárias para a manutenção de saúde. E aí a gente começa a ter problemas. Em que momento um peso muito baixo é um problema de saúde para a gente poder identificar nas nossas filhas, adolescentes, que, por exemplo, minhas meninas lá, né, eu tenho uma que gosta de comer um pouco mais, a outra que come um pouco menos. E às vezes eu vejo a minha filha falar assim, não posso comer que isso engorda. Né? Eu fico meio preocupada com esse comportamento tão restritivo. A gente tem que ficar analisando mesmo, porque assim, as adolescentes, elas são assim, o alvo para transtornos alimentares. Isso vai também por uma questão de percepção do próprio físico, de aceitação social, né? Então você vê que no Instagram, em todas as mídias, a menina tem que ser Barbie, magrinha e tudo, né? Da maneira para os meninos, eles têm que ser musculosos, né? Então hoje tem esses 2 parâmetros, assim, tanto para menino para menina. E o que acontece com as meninas? Elas começam a restringir. Ou então elas vão para a mesa quando os pais já estão saindo, acaba deixando metade da comida no prato, né? Pula a refeição, ou fala que comeu na casa da amiga, fala para os pais e não comeu. Então a gente começa a ver que essa menina ela vai perdendo peso,
Só que isso, a sociedade, né, as amigas e tudo, falam, nossa, como você tá magra, tá bem. Isso reforça ainda mais esse transtorno restritivo. Então, assim, eu oriento as mães que, começando a perceber isso, tem que pesar a filha. Então, o que faz diferença? Não é só a perda de peso, mas a velocidade com que isso acontece. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, eles são muito mais criteriosos, eles flagram muito mais rápido, porque você pode ter uma paciente com peso ainda normal, mas já caminhando para uma anorexia. Sim, não, isso é uma coisa importante para a gente falar depois. Sabe? É muito importante, porque às vezes a perda de 10% de peso num período de 3 meses, isso é alarmante. Isso é alarmante, a gente tem que tomar cuidado. Então, não só se está restringindo, mas também a velocidade com que isso acontece. Eu queria agradecer a Diná, a gente vai terminar aqui e vamos fazer um próximo para falar de transtornos alimentares, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Diná, obrigada. Queria que você deixasse aqui seu Instagram para as pessoas poderem te acompanhar e aprender um pouquinho com você. Obrigada, Loreta. O Instagram é @doutora Diná Ribeiro. Tá? Fiquem livres lá, tá aberto, pode seguir. Gostou? Deixa o like e a gente se vê no próximo programa.